O ano era 2002. Eminem estava no auge da fama e sob pressão constante. Tudo o que dizia virava polêmica, processo ou manchete. Nesse período, ele já não era apenas aquele slim provocador, mas um artista vigiado, criticado e cobrado a cada palavra. Entre o sucesso estrondoso e os conflitos pessoais, nasceu o álbum The Eminem Show, uma resposta direta à mídia, à fama e ao próprio peso de estar no topo do rap game. Hoje, você vai descobrir o que existe por trás da letra de Sing for the Moment. Lançada em 26 de maio de 2002, como quarto single do The Eminem Show, a faixa se tornou um grande sucesso internacional, alcançando o top 10 das paradas ao redor do mundo. Produzida pelo próprio Eminem, a faixa interpola Dream On, do Aerosmith, e conta com o guitarrista da banda, Joe Perry, tocando o solo de guitarra no final da faixa. Eminem também sampleou a bateria de I See No Reason, da banda Titanic. O próprio Shady adicionou um comentário no Genius, explicando o significado e o contexto em que a faixa foi criada. Ele disse: "Aqui eu estava lidando com críticos que não entendiam por que as pessoas se identificavam comigo. Percebi que eu estava me tornando como os rappers que eu admirava quando era moleque. Eu me identificava e adorava o LL Cool J e os Beastie Boys. Sentia que, mesmo que ninguém entendesse a música deles, não importava. Eles estavam falando comigo. Então era isso que eu queria fazer as pessoas entenderem nessa faixa. Eu posso não ser porra nenhuma pra você, mas tem um moleque lá na porra do Nebraska, ou em qualquer outro lugar, que é com quem eu tô falando. Eu não me importo se você tá ouvindo, porque ele tá. É pra ele que eu direciono o meu som." Mas, ao contrário do que muita gente pensa, as letras do Eminem vão muito além de palavras que rimam. E é isso que você vai descobrir agora. Essa frase estabelece a premissa de toda a música e descreve o impacto que Eminem tem na juventude branca americana. O fato de ele mencionar apenas os pais brancos sugere que parte do ódio direcionado a ele tem motivação racial. Esses pais o veem como um homem branco que abraça um estilo de vida associado à marginalidade e temem que ele transmita esses valores aos seus filhos, transformando-os em delinquentes. Durante o início de sua carreira comercial, a sua imagem foi imitada por muitos. Essa é basicamente a premissa do seu single de sucesso The Real Slim Shady, de 2000. Curiosamente, Eminem chegou a essa imagem por acaso. Nas próprias palavras dele, quando a gente estava fazendo o primeiro álbum juntos, o Dre vivia dizendo: "A gente já tem o som, só falta a imagem." Mas eu nunca pensei muito em como o Slim Shady deveria parecer. Até que um dia, eu estava chapado de êxtase, andando pelas ruas com o Royce. A gente entrou numa farmácia e comprou uma garrafa de peróxido. Eu tinha tomado 2 comprimidos de êxtase, estava completamente fora de mim. No dia seguinte, eu me olhei no espelho e tinha esquecido que tinha feito aquilo. Acordei às 2 da tarde e pensei: caralho, eu parecia um gambá. Não fazia ideia do que estava fazendo com aqueles produtos químicos. Quando voltei para o estúdio com o cabelo recém-descolorido e uma camiseta branca, que era basicamente tudo o que eu usava naquela época, o Dre ficou em silêncio total e só me encarou, tipo, uau, sem dizer uma palavra. Aí eu lembro dele falando: "É isso, a gente encontrou a sua imagem." O Jimmy Iovine foi até o estúdio para ver do que o Dre estava falando e simplesmente pirou. Ele disse: "Essa é a sua identidade. É essa identidade que a gente estava procurando esse tempo todo." Imagine ver seus filhos antes bem comportados,
agora ouvindo música alta e repleta de palavrões. Certamente isso seria um verdadeiro pesadelo para pais que tentam manter tudo e todos sob controle dentro de casa. Ironicamente, o próprio Eminem não permitia que sua filha, Hailey, falasse palavrões dentro de casa. Eminem fala de um garoto que representa muitos de seus fãs, adolescentes pressionados e frustrados com a vida. Ele se tranca no quarto ouvindo rap, enquanto os pais culpam os artistas. A música se torna seu refúgio e sua esperança por dias melhores. A cada verso, Eminem fica mais agressivo até a explosão final. O garoto não está assim por influência da música, mas pela raiva acumulada desde o abandono do pai. Ele segura essa dor por anos, até ouvir o nome dele, que faz tudo vir à tona. Ao mesmo tempo, Eminem fala de si mesmo. A raiva nas suas letras nasce de uma infância marcada por um pai ausente. É o ciclo do hip-hop. A dor vira música, e a música ecoa em quem vive a mesma ausência. Frustrado com a vida, ele se rebela contra os pais e passa a confrontá-los. A expressão "fala como negro" revela um estereótipo racista, usado por pais brancos de classe média para desqualificar o rap, muitas vezes por não compreenderem sua linguagem. No fundo, o que eles rejeitam é a poesia de rua que a música carrega. Rock e rap sempre foram alvos de críticas, por supostamente influenciarem negativamente os jovens, desde os tempos de Elvis Presley. Mas, na verdade, essa música não cria a dor do garoto. Ela é o refúgio que ele encontra para lidar com a própria raiva e depressão. Esse visual passa a ser mais uma forma de confronto silencioso. E é a partir daí que a letra deixa o estereótipo de lado e entra de vez no conflito interno do garoto. Ao arrebentar o nariz do padrasto, o garoto destrói de uma vez a ordem que os pais tentaram impor. Ele não é mais obediente. Os pais perderam o controle. E o garoto também não consegue mais controlar suas próprias ações. O fato do garoto chamar aquela casa de lar quebrado mostra que ele nunca se sentiu realmente em casa. Ele não conseguia se encaixar ali. É nesse ponto que o refrão surge, trazendo a força da mensagem. Eminem reutilizou o refrão da clássica Dream On. O Aerosmith foi uma das primeiras bandas de rock a se misturar com o rap. Isso aconteceu em Walk This Way, com o Run DMC. Anos depois, essa união acontece novamente, agora, através dessa faixa. Cante comigo, mesmo que seja só por hoje. Talvez amanhã o bom Deus te leve embora. A vida é curta, e até artistas como o M, relutantes em assumir sua influência, acabam sentindo a necessidade de cantar o momento e criar músicas com significado real enquanto podem. Ele transformou essa ideia mais tarde na clássica Lose Yourself, single vencedor do Oscar. O gangsta rap começou como contracultura, mas artistas como Dr. Dre e 50 Cent levaram as ruas ao mainstream. Por isso, hoje vemos jovens de bairros de classe média se vestindo como se fossem gangsters de Compton. Ele reconhece seus excessos. Ele rima sobre violência e temas extremos e carrega uma longa lista de problemas legais. Ainda assim, nunca fez parte de gangues nem esteve envolvido em violência armada. Em um rap cada vez mais influenciado pela violência real, ele se coloca como o mal menor. É melhor ter a mente de um pecador do que a de um assassino. Apesar de inicialmente relutar em ter uma arma, ele percebe que, conforme sua popularidade cresce, ele precisa ser capaz de se defender. E ele mesmo já disse que prefere se proteger com uma arma
a depender de seguranças. Ainda assim, todo mundo parece achar que consegue se identificar comigo. O hip-hop deu a ele milhões de fãs que sentem que o conhecem pessoalmente, já que ele costuma rimar sobre sua própria vida. Mas apesar disso, ele sempre foi solitário e ainda se sente como um garoto isolado em sua bolha, separado do mundo exterior, mesmo com tantas pessoas que dizem amá-lo. Apesar de sempre lembrar aos críticos que suas rimas são apenas palavras, ele admite que, no fundo, sabe que elas impactam seus ouvintes. Mas ele deixa claro que esse efeito nem sempre é negativo. Enquanto alguns veem suas letras como odiosas e perversas, outros encontram nelas inspiração. Tudo depende da interpretação de quem ouve. Ele sente que suas letras estão sempre sob um microscópio, porque milhões de fãs ouvem cada palavra sua. Para alguns jovens, seu rapper favorito chega a ser quase uma figura divina. Um exemplo claro disso é a faixa Stan. A Recording Industry Association of America concede certificações com base no número de álbuns e singles vendidos em lojas e outros mercados. A contagem considera as vendas líquidas, já descontadas as devoluções, incluindo álbuns vendidos diretamente a varejistas, vendas diretas ao consumidor e outros canais. Ou seja, quando 1 milhão de álbuns é distribuído, o disco recebe certificado de platina. É difícil não influenciar milhões quando suas músicas estão vendendo tanto. No começo, o rap era feito apenas pelo prazer de rimar, sem esperar nada em troca. Mas quando pioneiros ficaram ricos e famosos, o gênero começou a atrair quem buscava dinheiro, não amor pela arte. Eminem também fala da própria experiência. Quando estava no underground, batalhava e fazia freestyles só por diversão. Agora, assinado por uma gravadora, ele ganha milhões com algo que antes fazia de graça, e isso ainda é difícil de assimilar para ele. A fama e a fortuna têm um lado duplo. Você fica rico e popular, além do que jamais imaginou. Mas também se torna alvo de críticos e pessoas que querem se beneficiar atacando você. Muitas vezes, até aqueles que dizem te apoiar acabam virando as costas para você. Eminem já enfrentou uma enorme quantidade de processos. Foi processado por um antigo valentão da infância, acusado de difamação pela própria mãe, e cumpriu liberdade condicional por um caso de agressão com arma de fogo, fato que ele menciona mais adiante na música. A polêmica vende discos, mas também gera interesse nas notícias. A mídia sabe que lucrará mais retratando ele como um criminoso psicótico do que como um homem de família, então exagera em cada movimento seu tentando destruir sua imagem. Para esses veículos, seria melhor vê-lo se machucar ou até cometer um crime, porque isso aumentaria sua audiência. Nessa época, ele estava enfrentando o sistema cara a cara. Milhões de pessoas ao redor do mundo o acompanham de perto, mesmo sabendo que ele provavelmente nunca vai conhecê-las pessoalmente. Ainda assim, a lealdade da sua base de fãs fala por si só. Atravessa gerações, fases e controvérsias. E isso aqui realmente aconteceu, como Eminem contou a Rolling Stone. Lá estava eu na porra da delegacia sendo fichado, e os policiais me pediam autógrafos enquanto me registravam. E eu dava os autógrafos, mas pensava, minha vida tá um caos do caralho, e vocês me tratam como se eu não fosse a porra de uma pessoa. Sou um espetáculo ambulante. Eu assinei, pensei comigo, eles são a polícia, e se Marshall for o bom rapaz, a notícia vai se espalhar. Então foda-se, vamos nessa. Aqui, ele se refere à ironia de que o juiz que o condena tem uma filha fã dele, e os autógrafos que ele assina
provavelmente vão para ela. Essa linha provavelmente foi inspirada por um de seus ídolos, o rapper Big Daddy Kane, que disse algo parecido em Another Victory do álbum It's a Big Daddy Thing. That just makes me wanna laugh, cause now I'm a star and your son got my autograph. From such a menace, this doesn't make sense, B. Se ele realmente fosse um degenerado querendo corromper a juventude americana, por que ele se esforçaria tanto para criar as próprias filhas da forma certa? It's all political, if my music is literal. Aqui ele deixa claro que a justiça não está realmente sendo feita. Há um motivo político por trás das cortinas para tirá-lo de cena. And I'm a criminal, how the f can I raise a little girl? A maior parte das pessoas assume que o que ele canta reflete exatamente sua vida. E por isso, acaba tendo uma impressão equivocada sobre ele. I wouldn't be fit to. Eminem e King haviam concordado com a guarda legal conjunta de Hailey, mas King ficou com a guarda física, ou seja, a criança passava a maior parte do tempo com ela. Eminem aparentemente abriu mão da disputa pela guarda física. Algo compreensível, considerando que estava no auge da fama e sem muito tempo livre. Ter apenas direitos de visita pode parecer uma derrota, mas é importante lembrar que Kim tentava afastá-lo completamente. Conseguir a guarda parcial já mostrava sua capacidade como pai. No dia 21 de agosto, Kim entrou com uma contra-ação, alegando que Eminem não tinha condições, nem de guarda parcial e pedindo $10 milhões por ter sido alvo de suas letras e apresentações, que teriam causado sofrimento emocional. Pouco antes desta música, Eminem foi a julgamento por porte ilegal de arma, após supostamente agredir John Guerra com um revólver. Guerra era segurança do clube Hot Rocks, e Eminem o atingiu ao vê-lo beijando sua então esposa, Kim. Marshall, no entanto, afirma que usou apenas o punho e que Guerra inventou a história para prejudicá-lo. No fim, Eminem acabou pagando $100 mil à Guerra para encerrar o processo. O nome Guerra aparece na faixa como Guerreira, porque Eminem não podia usar o nome real sem quebrar o acordo de mediação do processo. É uma forma inteligente de se referir a alguém sem citar diretamente a pessoa. Inteligentemente, ele utilizou Guerrera, que em espanhol significa guerreira, sugerindo que ele luta como uma mulher, uma leve provocação por parte do Shady. O refrão toca novamente e nós passamos direto para o terceiro e último verso da faixa. They say music can alter moods and talk to you. É uma hipérbole sobre o efeito da música nos ouvintes. Can it load it for you and Essas linhas fazem referência a um caso real em que uma fã tirou a própria vida, e os pais da jovem chegaram a questionar se as letras de Eminem poderiam ter influenciado a tragédia. Kayleigh Davis, de 13 anos, moradora de Eastleigh, Hampshire, estava na escola e, após ser mandada para casa por beber no último dia de aula, acabou tirando a própria vida. O pai dela, Martin, contou ao inquérito em Winchester que ela havia desenvolvido uma paixão pelo Eminem. Depois que ela morreu, dei uma olhada em alguns dos CDs que deixávamos ela ouvir. Tinha coisa do Eminem e do Dr. Dre. Falam sobre suicídio e não sei se isso influenciou a decisão dela, contou o pai da jovem. well, if it can, and the next time you assault to do. Essa parte mostra como Eminem é cirúrgico nas palavras. É um ataque direto à ideia de que música promove violência e transforma pessoas em criminosos. Just tell the judge it was my fault and I'll get sued. Na maioria das vezes, o que leva alguém ao crime é um passado problemático, não uma canção. Muitos pais falham em oferecer atenção e orientação. E sem isso, alguns jovens acabam seguindo o caminho errado. A música pode até despertar emoções, mas ela não coloca uma arma na mão de ninguém. See what these kids do is hear about us. Muitos rappers glorificam armas em suas músicas. Basta ver a quantidade de gírias que existem para elas. They wanna get one cause they think this is cool. Mas os jovens crescem achando que portar uma arma é algo maneiro, descolado, não percebem os riscos e as consequências que vêm junto. Not knowing we really just protecting ourselves. Por causa da cultura das armas nos Estados Unidos e da violência que ela resulta, muitos se sentem obrigados a se armar para se proteger. Eminem, já ícone da cultura pop quando gravou este álbum, figurativamente, tinha um alvo nas costas:
somado ao fato de que grandes nomes do hip-hop, como Tupac, The Notorious Big e Big L, foram assassinados no fim dos anos 90 e início dos 2000. É compreensível que ele tenha se armado para se defender. Durante a entrevista em 2010, Jay-Z revelou que Eminem chegou a usar um colete à prova de balas no estúdio durante a produção de Moment of Clarity para o projeto The Black Album. O rapper do Brooklyn disse: "Era 2003, The Eminem Show já tinha saído, e ele era o maior rapper do mundo, vendendo cerca de 20 milhões de discos. Quando ele chegou ao estúdio, eu lembro que abracei ele e pude sentir que ele estava usando um colete à prova de balas. Não consigo imaginar estar nesse nível de sucesso." O Eminem sempre amou o rap e quis ser bem-sucedido, e quando finalmente alcançou tudo, havia uma nuvem negra sobre ele. O conflito entre 50 Cent e Ja Rule e problemas com pessoas reais o obrigavam a ter medo até de andar livremente por Nova York. Eu pensei, é isso, você conseguiu tudo o que queria, e agora é prisioneiro da própria fama. É triste ter que andar de colete à prova de balas depois de vender 20 milhões de discos. O ponto é, sempre há algo por baixo do que se vê. Você pode achar que entende suas rimas, mas eu vi outro nível pessoalmente, e achei isso triste. Como ele já disse antes, o gangsta rap está cada vez mais popular. Ostentar armas nas rimas é uma forma de ganhar dinheiro, mesmo que não seja a melhor mensagem para os jovens. Mesmo que críticos ataquem artistas que rimam sobre armas e violência, a música serve para descrever a vida desses artistas. Se alguém cresce cercado por armas, por que não deveria rimar sobre isso? Suas letras devem refletir a realidade que vivem. Big Boy tem uma linha parecida em Babylon. But they be making it seem that my music and crime are team, but I'm speaking the truth, not dream. So what in the fuck they mean? My lyrics ain't clean. Os dois lados da fama instantânea, o principal tema abordado no The Marshall Mathers LP, continua extremamente relevante em The Eminem Show. Há inúmeros exemplos de artistas que saíram da pobreza extrema e hoje conseguem acessar um nível de conforto que jamais imaginaram ser possível. Ele se refere aos jovens que, como ele, tiveram uma infância difícil e usam o rap para escapar de seus problemas. Ele mesmo encontrou conforto na música de seus artistas favoritos quando era criança e espera fazer o mesmo por essa geração. Essa parte também presta homenagem ao The Notorious Big e sua faixa Juicy, em que Big fala de sua infância difícil e como sua única fuga eram revistas de rap e pôsteres. Tornar-se rapper era quase um sonho impossível de ser alcançado. It was all a dream. I used to read Word Up magazine, hanging pictures on my wall. Every Saturday, Rap Attack, Mr. Magic, Molly Mall. Isso mostra o ciclo de influência no hip-hop. Eminem foi inspirado por Big. E agora, sua música inspira a próxima geração, assim como os artistas mais velhos o inspiraram. Ele sabe que algumas pessoas levam o rap tão a sério que encontram na música um motivo para viver. As canções carregam emoções reais, dor, depressão, alegria, culpa. E quando você se identifica, isso torna a música ainda mais poderosa. Para alguns, isso é profundo o suficiente para fazê-los parar de desejar a própria morte, apenas ouvindo um disco de rap. Esse trecho faz referência à revista Vibe, focada em música e entretenimento, fundada pelo produtor Quincy Jones e conhecida por destacar artistas que fazem parte da cultura black dos Estados Unidos. Milhões de jovens o admiram, mesmo sabendo que ele provavelmente nunca os conhecerá pessoalmente. Ele não pode ir de porta em porta, mas sabe da lealdade de seus fãs e entende sua responsabilidade de criar música que os inspire.
Para juízes ou críticos, ele pode não significar nada, mas para seus fãs, ele é o maior de todos os tempos. Ele deixa claro que não rima apenas por dinheiro ou fama, algo que ele repetiria mais tarde na faixa We as Americans, do álbum Encore. Essa é uma das minhas linhas favoritas. A sensação de ser o número 1 aos olhos de tantas pessoas é rara, e é essa busca que o impulsiona. Poucos conseguem se manter no topo do rap por muito tempo, e ele sabe que essa posição que ele conquistou é realmente preciosa. Jimi Hendrix e Kurt Cobain, embora talentosos, eram vistos como viciados enquanto estavam vivos, mas, após a morte, se tornaram ícones do rock. Biggie e Tupac eram considerados influências negativas para os jovens, e bastou a morte precoce para transformá-los em lendas. Esse fenômeno é chamado de efeito mártir. É quando o sofrimento ou a morte de alguém faz com que essa pessoa passe a ser vista de forma muito mais positiva e simbólica do que era em vida. Eminem pode ser visto hoje como uma figura polêmica, mas espera que, um dia, seu talento e dedicação à música sejam reconhecidos, mesmo que só depois de sua morte. Mesmo que rappers como Tupac e Big não estejam mais entre nós, suas letras os tornam imortais. Eminem busca o mesmo, e como uma de suas faixas diz, Kings never die. Os reis nunca morrem. Sing for the Moment não é apenas uma música. É um retrato da vida, das lutas e das inspirações de Eminem. Um artista que transformou dor em arte e palavras em legado. E assim, chegamos ao final do vídeo. Se você curtiu entender o que realmente está por trás das letras, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder as próximas análises. Conta aí nos comentários. Qual faixa você quer ver no próximo vídeo? Obrigado por assistir.